Diário de Eva começa agora, né, Paola? Saudade. Saudade de vocês. Depois de um tempo de quarentena aqui, a gente voltou hoje. Pois é, gente. O Covid me pegou, mas Deus restaurou aqui as minhas forças. Graças a Deus voltamos, retornamos aqui ao Diário de Eva. A saudade era muita, né? Era bastante. Acho que a gente definiu. ficou em casa esses dias contando para voltar o mais rápido possível, mas a gente tem que esperar, né? A gente Teve que esperar. Mas deu tempo da gente planejar, pensar algumas coisas, levar em consideração algumas opiniões que a gente recebeu. Inclusive, aproveite esse momento. Letícia, Paola, eu quero dar uma sugestão. Dê a sua sugestão. Coloca lá no Instagram do Diário de Eva, @diariode.eva. Coloca lá no direct pra gente. Coloca nos posts que a gente vai começar a lançar. Então, já tem novidade por aí. E mais do que isso, tenho mais uma coisa pra te falar. Que hoje eu tô mandona, hein? Brincadeira. Submissa ela. Bíblica, né? Meu pedido, com muita graça, é para que você se inscreva no canal e ative o sininho. É bem blogueira isso, né? Achei muito youtuber falar isso. Exatamente. A gente sempre escuta, né? E aí, na hora de falar. Mas curta, ativa o sininho se você quiser receber as novidades. Não só do Diário de Eva, mas de todo o canal da PPTV, com a programação incrível que a gente tem aqui. Exato. Porque aqui tem muito conteúdo, tem muita coisa legal. Vocês viram sempre juntos aí rolando agora, com conteúdo teológico, um conteúdo muito abençoador. Então aproveita aí, faz maratona de PPTV, porque vai ser bênção na sua vida. Se inscreve aí, já indica para as outras pessoas, seja um divulgador do evangelho, porque aqui tem isso, tem evangelho. E falando em evangelho, Paola, a gente sempre começa com um fator importante. Você lembra qual é? O versículo? Não foi combinado. Vocês perceberam que não foi combinado, né? O versículo, a pessoa nervosa aqui já, meu Deus, se eu errar. Sim. Que quem sabe faz ao vivo. Vocês viram que foi na base do improviso, mas a Paola acertou porque é fácil. A palavra que sustenta... A cara dela. A palavra que sustenta todos esses programas. Então, para começar, eu quero ler aqui a passagem de Gálatas 4, versículos 6 e 7 para você. Presta atenção, hein, que a palavra de Deus para nós hoje. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Que promessa linda! A gente já tá aqui com o Diário de Eva aberto no YouTube pra gente poder ver os comentários de vocês. Tava demorando pra abrir, mas abriu, gente. Pronto, já coloca os seus comentários aqui no chat. Fala pra gente o que você tá achando. Fala pra gente o que você quer nesse retorno do Diário de Eva, ressurgindo das cinzas. E agora a gente tem a parte interativa do nosso programa. Né, Paola? Sim. Vamos de... Aliás, a gente já falou do tema de hoje? Já. Já? Foi a primeira coisa que a gente falou. Gente, eu queria dizer que hoje eu tô um pouco, dispersa, mas vou voltar aqui. Então, a gente vai fazer... Tô emocionada. Então, vamos fazer... Eu vou trazer o quiz de Eva. A gente vai fazer uma pergunta para você já começar a pensar no tema. Solta a vinheta. Uma pergunta muito importante. Se você tivesse que escolher, você preferiria ser uma profissional de sucesso ou você preferiria se dedicar ao casamento e à família? Assim, obviamente dá para fazer os dois? Dá para fazer os dois, né? A gente vai falar sobre isso hoje. Mas a questão é, se você tivesse que escolher, pelo que seu coração bate mais forte? É difícil, né? É difícil. É difícil. Eu confesso que a gente escreveu nesse roteiro e eu fiquei pensando qual desses eu escolheria. Mas eu acho que tem 2 pecados diferentes que eu posso escolher, unido e unité. A gente trouxe esse tema hoje, especialmente porque é uma questão que tem sido muito discutida. As garotas mais novas, as adolescentes, eu acho que tem sido um tema bem importante para elas pensar sobre isso. Então, assim, se você tem filha, se você tem prima, assim, novinha, manda para ela esse programa que a gente vai falar de coisas muito importantes aqui. E lembrando que, assim, é um tema que
a maior parte das pessoas interessadas, a gente fala, né? Pode ser as mais jovens, mas a gente sabe que tem mulheres mais velhas, tem homens passando por reflexões nessa área, tendo dúvidas nessa área, e que hoje o nosso convidado vai poder esclarecer um pouco melhor sobre esse assunto. A nossa intenção é que a gente saia daqui analisando o nosso coração, analisando as nossas motivações, sabendo por que a gente faz o que faz, por que a gente deseja o que deseja e realinhando o nosso coração à vontade de Deus. Então, que esse programa sirva para você, sirva para você analisar o seu coração, para você levar a sua mente cativa à palavra. Então, Paula, quem é que vai falar hoje com a gente? Nosso queridíssimo doutor Aldo, já conhecido da casa, dispensa apresentações. Ele trouxe uma palavra muito boa para a gente começar a pensar sobre isso e depois a gente continua a nossa discussão. Então, aguarda aí, porque o doutor Aldo tá, olha, com conteúdo pesadíssimo para a gente hoje. Roda aí. Olá, pessoal do Diário de Eva. Aquele abraço para vocês. Estamos aqui de novo para falar um pouquinho de algum tema muito interessante. E hoje nós vamos falar um tema que o título é Casada só se for com o meu diploma. Qual a prioridade da sua vida nesse momento? E daqui 1 ano, daqui 5 anos, 10 anos, qual seria a sua prioridade? Algumas pessoas, em especial mulheres, né, percebem ou sentem que não pode ficar para trás no mercado tão competitivo como esse que a gente vive hoje em dia, né? E a partir dessa demanda interior, de sentir esse sentimento que brota de não querer ficar para trás, elas criam uma falsa impressão que apenas se tiverem uma oportunidade, a realização de alcançar uma carreira de sucesso numa profissão que elas escolhem lá a dedo, né? É que, de fato, elas estarão se firmando como pessoas, que, de fato, estarão sendo seres humanos que galgaram um patamar acima, né? Outras mulheres, entretanto, estão focadas numa vida onde o casamento é encarado como um peso, né? Como uma obrigação que elas deveriam se submeter a isso, porque, afinal, elas não querem ficar para titia, né? Tipo, fui relegada, fui deixada de lado e nunca me interessei. Então, por isso eu não quero casar. Outras ainda não se incomodam com nada disso aí. Não estão focadas em casar, nem em dedicar-se a uma carreira universitária ou galgar postos nas empresas. O seu foco mesmo é que elas estão preocupadas com diversão, entretenimento, passar o tempo e ficam vagando por aí em encontros sociais que lhes dão prazer, companhias, pessoas. E, na verdade, essas mulheres jovens, né, vivem na casa dos seus pais até idade avançada daí, né? Então, seu principal passatempo não é nem se casar, nem uma vida universitária, mas sim baladas e encontros sociais, né? Enfim, cada uma dessas mulheres tem diferentes enfoques da vida, mas uma em especial que eu quero abordar hoje é aquela que coloca o seu diploma, ou os seus diplomas, né, vários, num lugar de destaque da vida. Ter diplomas é a minha vida, né? Então ela trabalha com a ideia que foi chamada para uma vida universitária. Algumas até fazem um curso na sequência do outro. É bom ter esse curso, é bom ter aquele, agora eu vou fazer uma pós naquele primeiro, enquanto isso eu já curso um terceiro, e enfim. Essas mulheres podem querer dizer essa frase que nós falamos agora. Casada, só se for com o meu diploma, né? Então, o ideamento de casar-se simplesmente não está no seu radar. Mas aí vem uma pergunta, né? Isso é pecado? Isso é pecaminoso? Mulheres
serão vistas como mulheres de Deus somente se elas se casarem? Será? É claro que não. É claro que não. Né? Casar-se não nos torna mais santos ou menos santos. Há um mandamento para que nos casemos, há um ordenamento, mas não é pecaminoso não casar-se. Né? Mas temos que examinar por que é que você não se casou, por que é que você vive atrás do seu diploma. Né? E aí nós temos que saber quais sentimentos estão ocorrendo lá dentro, né? Aquilo que você se sente mais valorizado. Será que você se sente mais valorizada com uma formação universitária? Será que você se sente mesmo valorizada em ter um reconhecimento das pessoas, admiração das pessoas, ser vista como uma pessoa extremamente inteligente? Olha, ela tem 2, 3 cursos, 2 mestrados, um doutorado, inclusive feito fora do Brasil. Será que é isso? Então, na verdade, será que ser uma ótima esposa, uma mãe cuidadosa e empenhada não teria o mesmo reconhecimento? Então, o que nós talvez estejamos buscando, ou essas pessoas estejam buscando, com essa busca desenfreada pelos seus diplomas? Será que elas estão querendo aplauso, reconhecimento, serem admiradas por seu desempenho intelectual? Mas também nós podemos pensar uma outra coisa. Será que o que está por trás dessa busca de graduações e pós-graduações não esteja linkada com a visão de que a ascensão na carreira universitária ou na carreira profissional não pode ser atrapalhada com a vida familiar? Marido, filhos, eu não ia conseguir galgar postos na carreira universitária, eu não ia conseguir cumprir as coisas. Então, será que eu não estou idolatrando essa carreira? Será que eu não estou idolatrando? Eu não quero que nada compita com ela, nada ofusque essa carreira, porque para mim ela é o meu bem mais precioso. Então nós teríamos que pensar em idolatria, né? Será que também não estou querendo ser muito controladora? O meu eu controladora não está ativo aí? Quem que é o definidor, afinal de contas? Né? Creio que essa não deveria ser uma postura vista como cristã. Né? Então, as nossas afirmações pessoais não deveriam estar unicamente nos nossos atributos, conquistas e autoafirmação. Não é isso que define o meu valor. Isso coopera, mas não é isso que me define. O que me define é aquilo que Cristo me deu como identidade. Será que eu sou de fato piedoso? Será que o reino de Deus é o meu alvo? Será que está disposta a ajudar os meus irmãos a trabalhar para Cristo em primeiro lugar e depois as outras coisas? É o que eu tenho feito na minha vida? Então, eu acho que temos que ponderar isso. Não há crime algum em querer ter um desempenho universitário, um desenvolvimento intelectual, um crescimento na vida universitária, diplomas e mais diplomas. Não, realmente isso é muito interessante hoje em dia. Mas isso não pode tomar o lugar das coisas do Senhor no nosso coração. Não pode colocar as outras coisas do Senhor como outras. Em primeiro lugar é o reino de Deus. As outras coisas é que serão acrescentadas. Então, minha identidade não está pelo número de diplomas que eu coloco na parede. Minha identidade não pode ser assim. Não é isso que me define. Né? É o caráter de Cristo
que ele imprimiu em mim. É isso que me define. Me define como homem, como mulher, como casada ou não casada. Né? Pelo menos é isso que a gente pode extrair da Bíblia nesse momento com esse tema. Então, casada, só se for com o meu diploma, é algo para nós pensarmos. Não é uma coisa tão fácil de resolver, tão fácil de decidir, está decidido. Não. Examine seu coração. Se você não consegue fazer isso, ore bastante, peça para Deus levantar uma pessoa próxima a você, que você possa se abrir sobre esse assunto realmente. E entender melhor o que está acontecendo lá dentro do seu coração. Buscai a Deus em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e até a vista no próximo encontro. Até lá. Gente, doutor Aldo é um uma fofo, graça, né? o doutor Aldo, gente. Ele explica as coisas assim, ele dá umas broncas, mas é com tanto carinho, né? Que a gente fica assim, tá bom, vou largar tudo. E é legal, porque eu e a Paola, a gente leva a bronca ao vivo, né? A gente Sim. malha o Judas aqui. Então, A gente fechou. ouvindo, a gente já tinha escutado, obviamente, né, pra se preparar pro programa, mas conforme ele vai falando aqui, a gente vai assim, olha, eu era assim, olha, eu sou assim, olha, eu ainda era luto assim. com isso. Ainda luto com isso. É bastante importante a gente prestar atenção em tudo que ele fala e ver onde que tá o problema no nosso coração. Aplicar a nossa realidade, né? Exatamente. E foi interessante porque a gente já assistiu, mas a gente tava ouvindo aqui agora de novo. E aí, uma coisa que eu disse ontem pra Paola, ela falou assim, amiga, é isso, é esse o problema. Vou compartilhar meus pecados aqui com vocês também. A gente sempre compartilha. A gente aqui é uma família já, a porta tá aberta, Diário de Eva é uma casa, a gente se acolhe aqui, vocês me consolam, eu consolo vocês, e é assim que segue o ritmo da igreja, né? Mas qual que é a grande questão, amiga, que foi levantada aqui em relação ao foco na academia, né? Ao foco nos estudos, em relação às mulheres especialmente, né? Uma coisa que é importante da gente pensar é que a gente não está falando que mulher não pode estudar, né, gente? E muito menos que ela não pode ter uma carreira acadêmica ou uma carreira profissional bem-sucedida. Isso é muito importante, a gente sempre vai bater nessa tecla, a gente sempre vai falar disso para não parecer que a gente está divulgando uma notícia falsa dessa. Não é isso que a gente quis dizer. Fake news. Uma fake news. Até porque eu e a Paola, a gente passou pela fase universitária, né? Então, sim, e a gente está aqui também fazendo o quê? Trabalhando. Não é mesmo? Não dá pra ceder a hipocrisia, né? Exatamente. A gente tá falando sobre exageros, né? Idolatrias do nosso coração. Exato. E pá, acho que o ponto central, que quando a gente estava assistindo, a gente falou, o ponto central disso é a identidade. É quando a gente coloca a nossa identidade em alguma área da nossa vida, em algum fator da nossa vida. E o tema de hoje é quando a gente coloca a nossa idolatria no trabalho, no diploma, no reconhecimento acadêmico, profissional. Sim. Né? E quando a gente começa a avaliar as nossas motivações, a gente precisa começar a perceber onde está o nosso foco principal, né? Por que essa questão dos estudos tem sido muito importante para as mulheres pararem para pensar. Por que eu falei dessa geração mais nova, né? Eu, pelo menos, eu já não sou mais tão nova, mas eu acho que isso deve estar muito mais forte agora para as mocinhas, né, para as adolescentes. Essa ideia de que você tem que ser bem-sucedida na carreira para não depender de ninguém. Né? Eu acho que muitas mulheres ouviram isso dos pais, das mães. Olha, minha filha, especialmente para as mulheres, né? Olha, minha filha, estuda muito para você não depender de homem nenhum. Quem nunca ouviu essa frase? Nossa, eu não sei nem contar de tanto que eu ouvi. Pois é. Agora, se esse for o nosso foco, a gente tem um problema, né? E eu acho que muitas das coisas que a gente escuta ao longo da nossa vida, na nossa infância, vão formando os nossos valores. Às vezes, hoje, você pode pensar, não, eu gosto de estudar, eu quero fazer uma faculdade, porque é importante ter uma profissão. Sim, mas será que é só isso? É sempre bom a gente dar uma investigada. É aquilo que a gente falou no começo, né? É investigar o nosso próprio coração. E às vezes a gente não tem muita
muito desejo de quebrar os nossos ídolos, né? Então a gente foge de algumas situações, né? A gente foge como Raquel fugiu de Labão. Sim, exatamente. Quebrar ídolos dói. Isso é importante. Então, às vezes, a gente passa uma vida inteira se dedicando aos estudos e gosta disso. E principalmente quando a gente fala de faculdade, quando você vai estudar exatamente aquilo que você escolheu, a gente tem essa liberdade. E a gente se encontra ali, acha que ali está a nossa identidade. E isso é muito da nossa cultura mesmo. Se eu pergunto para você hoje, fale sobre você, o que você é. Você vai pensar primeiramente na sua profissão. Pelo menos comigo foi assim por muito tempo. Né? Letícia, o que você é? Nossa, é sou exatamente estudante, isso. Sou roteirista. A gente olha sou apresentadora. Pra bio do Instagram, por exemplo, primeiro item, o que eu faço? Exatamente. Qual é a minha profissão e qual curso universitário eu faço, né? A primeira coisa que a gente encontra. E a gente não tá querendo jogar você na fogueira se você faz isso. A gente tá falando exatamente o contrário, pra gente pensar na motivação da gente fazer essas coisas, né? Porque eu já fiz isso, né? Eu, de vez em quando, ainda faço isso, eu luto com isso. O que você é? Quem é você? Sim. Eu sou roteirista lá na IPP, eu sou... Sim, isso não é um problema, obviamente. Eu sou dentista, eu sou um médico, eu sou uma médica, eu sou... pedagoga, isso é normal, da nossa cultura. Geralmente, quando as pessoas perguntam, elas estão querendo saber exatamente isso. Exato. O que você é. Mas a gente precisa tomar cuidado para isso não ser a nossa identidade, né? A ponto da gente abrir mão de outras coisas para quais Deus nos chamou para ser a melhor pedagoga, a melhor médica, a melhor dentista profissionalmente e ser reconhecida por isso. E é como o doutor Aldo falou, né? O problema não é ser o melhor de Deus, que Deus preparou pra gente ser. O problema é quando a gente quer ser melhor em detrimento a outras pessoas. Num lance de competitividade, de querer ser reconhecido por ser a referência daquilo. Quando, na verdade, nós temos que batalhar para levar as pessoas a enxergarem Cristo como a referência, né? Porque as pessoas vão se frustrar se elas de fato colocarem a nossa imagem como referência, entende? As pessoas vão se frustrar quando elas lidarem com o nosso pecado, quando elas lidarem com as nossas falhas, quando elas lidarem com as nossas limitações. Elas vão se frustrar se elas colocarem a gente como referência. Mas quando a gente tem Cristo como referência para a nossa própria identidade e para as outras pessoas, Ele carrega isso. E Ele é o único que tem potencial, é o único que tem o poder de carregar a referência nele. É Ele que não vai frustrar ninguém. Muito pelo contrário, Ele vai surpreender a gente cada vez mais. Porque Ele é o Todo-Poderoso, né? Uma das grandes questões que a gente quer levantar com tudo isso, né, com o tema do programa de hoje, até essa questão, comentaram aqui, né, do trocadilho no nome, né, casada só se for com o meu diploma, é porque essa nova geração tem vindo com essa ideia de que o casamento atrapalha, né, de que você ter filhos atrapalha o seu crescimento profissional, a sua vida de estudos. É claro, dá para fazer tudo? Dá para fazer tudo, né? Mas a grande questão do que a gente quer conversar hoje é sobre prioridades. Né? Quais são as nossas prioridades? E uma das coisas que até o doutor Aldo levantou é sobre o chamado de Deus para as nossas vidas, né? E a gente não está falando especificamente de maternidade e casamento. A gente está falando sobre para que Deus te chamou. Seja como médica, seja como professora, seja como mãe. Deus te chamou para ser embaixadora de Cristo. Né? Então, é muito maior do que simplesmente você fazer uma escolha, eu vou ser mãe ou vou ser profissional. Como a gente fez no quiz, era, na verdade, só uma introdução ao tema, digamos assim, para você começar a levantar os questionamentos. Mas a ideia não é sobre isso, ou se eu faço os dois e equilibro os 55 pratos ao mesmo tempo. Mas para que a gente pense sobre para o que Deus te chamou como vocação, qual o seu papel no mundo. E é uma questão interessante, porque a gente vai
levar pro lado, sempre puxar pra gente, né? Eu quero provar pra quem isso que eu tô fazendo? Eu quero provar pra mim que eu sou incrível? Eu quero provar pras outras pessoas que eu sou incrível? Quando, na verdade, quando a gente chega à concepção bíblica de tudo isso, e não só chega à concepção teórica, mas quando a gente começa a aplicar isso na nossa realidade, começa com dependência de Deus a colocar isso em prática, fica leve, as coisas elas fluem, porque a gente entende que está na mão soberana de Deus. Né? Pode ser que hoje eu trabalhe... Olha a Siri querendo falar. Pode ser que hoje eu trabalhe em X... Eu trabalhe numa empresa. E pode ser que daqui 5 anos eu fique em casa. Pode ser que eu esteja numa área hoje, mas pode ser que daqui 10 anos eu esteja numa área totalmente diferente. E existe tempo para todas as coisas, existe propósito para todas as coisas. Se a gente colocar essas coisas no centro, a gente vai se frustrar. E eu lembro que a gente citou muito o livro do Garofalo aqui, né? Isto é Filtro Solar, em que ele fala sobre isso, né? Basicamente, Salomão em Eclesiastes fala sobre quando a gente coloca o nosso coração nas coisas debaixo do sol e a gente se queima. Quando a gente começa a olhar acima do sol, a gente cria uma proteção contra a idolatria dessas coisas terrenas, né? E o trabalho tende a ser algo desse tipo. A nossa vida financeira, o nosso trabalho, o nosso diploma, o nosso reconhecimento estudantil, tudo isso tende a ser um ídolo para nós. E a gente tem que cuidar disso. Exatamente. Esse é um ponto importante da gente pensar, porque faz a gente responder essa questão, onde a gente tem depositado a nossa esperança, que é o que a gente vê no livro de Eclesiastes. Quando se chegar no fim da vida, fala assim, tá, de tudo que eu fiz, né, de tudo que eu me dediquei, o que importa de fato é temer a Deus, né? Então, a ideia dessa questão do que a gente precisa pensar dentro desse tema é exatamente isso. Para que Deus me chamou? Se de fato eu estou preocupada com a vontade do Senhor para minha vida, ou eu estou encontrando na minha profissão, ou na minha vida acadêmica, ou no meu futuro profissional, uma segurança, uma falsa segurança para o meu futuro. Né? Se eu não me casar, pelo menos eu tenho esse diploma, e se eu for encontrar alguém, pelo menos eu tenho esse diploma, ou pelo menos eu vou ter uma profissão assim, eu vou poder dividir as contas, eu vou poder morar num lugar melhor, eu vou poder viajar ao mundo. Isso não é problema. O problema não é você, de fato, ter uma boa profissão ou ter boas condições financeiras. A questão maior é se a sua esperança estiver totalmente depositada nisso. E a gente vai sentir onde está depositada a nossa esperança quando Deus fala para a gente mudar de áreas, ou quando Ele fala para a gente parar, ou quando Ele coloca algum problema no nosso trabalho ou na nossa vida acadêmica. Quando os problemas surgem, digamos assim, em qualquer um desses pontos, o nosso coração acaba sendo revelado, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando do estresse dela no trabalho, o quanto ela estava ficando doente com aquilo. E se a questão mas por que então você não sai ou procura um outro emprego? Isso mexe muito com a gente, né? Meio que mexe com a nossa estrutura de segurança, né? Como assim sair? Eu estudei tanto para isso. Mesmo que isso esteja afetando sua saúde, mesmo que isso esteja afetando seus relacionamentos, às vezes o seu tempo na igreja, você não tem tempo de servir, você não tem tempo de assumir um ministério, você não tem tempo de ler, porque você passa 24 horas estudando, trabalhando, e se você precisa, e você vê que isso começa a afetar a sua vida, você não consegue parar. Eu acho que a gente pode analisar isso quando está se desenvolvendo, né? Quando a gente já vê que a pessoa está na área, ela está fixa, ela tem uma segurança, pelo menos na cabeça dela, ela vê uma segurança por parte da profissão, e aí ela tem que lutar contra isso, exercendo, né? Sim. Mas a gente vê isso também em pessoas que planejam na cabeça delas como vai ser quando elas tiverem uma profissão.
quando eu tô antes de eu entrar na faculdade ou quando eu estiver na faculdade, eu planejo como que vai ser, como que eu vou me alicerçar no mercado de trabalho, como que eu vou afunilar as minhas especialidades no meu curso, no meu ramo. E testemunho próprio, assim, a Paula sabe. Quantas vezes eu já não pensei, tá, acabando isso aqui, eu vou fazer que coisa? O que eu vou colocar lá no meu Lattes? Mais do que isso. E a gente tem essa tendência imediatista, essa tendência, nem que seja uma pós de 6 meses, que aparece isso na internet, mas só por fazer, só por estar lá, só por ter lá num papel, num pedaço de papel escrito. A gente tem uma amiga, inclusive, que passou anos escutando isso da família, de que vá para a faculdade, passe... É uma pressão dentro de casa de que você tem que tirar as melhores notas, você tem que ir para uma faculdade muito boa, porque lá na frente você vai ter que me recompensar de alguma forma. Lá na frente, eu quero que você seja uma boa profissional, porque lá na frente, quando eu estiver na minha velhice, eu sei que meus filhos estão bem, então não vão me dar trabalho, ou que vão me ajudar de alguma forma. E a própria pessoa fica com isso na cabeça, ela tem isso durante a profissão, durante os estudos, de que eu vou fazer isso para dar orgulho para minha família, eu vou fazer isso para dar orgulho para minha mãe, para o meu pai. E você perde totalmente o foco da sua vida integral quando você começa a colocar isso. Colocar nos seus pais, é o orgulho deles que eu preciso. Tá, e depois que você alcançar, você é o quê? Você perde o rumo, você perde o sentido das coisas. E aí, é um trabalhar. Eu tive que conversei muito com uma amiga que passou por isso. E hoje é libertador para ela poder trabalhar. Hoje ela está trabalhando, ela fez o curso dela. É uma faculdade muito boa. De fato, ela conseguiu tudo aquilo que os pais dela, de fato, queriam. Só que hoje ela trabalha falando, nossa, eu passo o dia conversando com Deus. Eu faço isso para Ele, eu consigo fazer com excelência para Ele. E essa é a beleza do trabalho, né? Quando a gente entende para quem que a gente está fazendo. Servindo ao Senhor. Essa é um ponto importante da gente pensar, porque essa é uma outra pressão que a gente sofre. E por isso que eu tenho falado muito em relação às adolescentes, porque acho que, né, para elas está um pouco mais pesado hoje. Assim, essa pressão ao vestibular, a escolha da profissão vem de eras e eras e eras, né? Mas eu acho que com esse boom do feminismo, isso tem aumentado cada vez mais, né? Então, a cultura também nos cobra, né? A sociedade também nos cobra. E às vezes a gente se dedica tanto para dar uma resposta para a sociedade. Poxa, eu já vi algumas mulheres falando, a gente tem o discipulado, o design divino, que a gente já falou diversas vezes, mas algumas mulheres falando que, beleza, decidiram por ser mãe de família, né, mãe de família. Nossa, parece que... Decidiram por ser mãe em tempo integral e ficar em casa, e decidiram com tranquilidade em relação a isso, mas quando elas saem por eventos sociais e estão lá com as esposas dos colegas de trabalho do marido e veem que elas não têm a mesma posição, elas têm seus trabalhos, elas se sentem menores ou se sentem até diminuídas. Às vezes não é nenhuma coisa delas, mas sentem olhares de outras pessoas e às vezes até do próprio marido, que é muito triste, sabe? Do tipo, olhar e falar assim, poxa, as esposas dos meus amigos fazem isso, isso e isso, e você não. Então, é muito importante a gente pensar para quem que a gente está respondendo, para quem que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Acho que essa pergunta vai cair em todos os programas. Por que você faz o que você faz? Né? Qual que é a sua real motivação? E pá, uma coisa, nisso que você falou, é muito interessante pensar que essas mulheres, elas podem criar uma resposta errada. Então, já que eu não sou como elas, eu vou fazer algo para ser como elas. Sim. E essa não é a resposta certa. A resposta certa é exatamente refletir nessas perguntas que você acabou de fazer. Sim. Para quem que eu estou fazendo, é para o Senhor que eu estou fazendo, né? Exatamente. Quando a gente tiver essa convicção,
de fato, de para quem eu estou fazendo, a gente consegue lidar com todas essas outras pressões que vão acontecer. Elas vão vir. Né? E, às vezes, uma situação difícil financeiramente, aí você pode se questionar, poxa, será que eu não devia ter me dedicado mais? Será que eu não tenho que me dedicar mais e fazer mais um monte de outros cursos? A gente precisa entender, e aí a gente vai para a questão importante que a gente tem lutado esses dias, que é o orgulho. Sim. Um ponto importante nisso quando você acha que você é que se sustenta, né? Quando você esquece quem de fato te sustenta, né? Eu vejo algumas meninas perdendo a saúde para poder estudar 24 horas por dia, para poder conseguir passar numa certa prova, para conseguir fazer um mestrado. Tinha uma moça que eu aconselhei uma vez. Toda vez que eu encontrava com ela, ela chorava por conta do mestrado, das etapas do mestrado que ela tinha que entregar. E ela tinha mudado da cidade dela para São Paulo para poder fazer o mestrado aqui. E ela tinha passado e etc. Mas ela não estava bem, ela não estava feliz. Ela tinha aberto mão da vida dela na igreja dela, que era uma igreja saudável, feliz, para poder realizar algumas coisas acadêmicas que a sociedade estava cobrando dela. E, às vezes, como se fosse padrão. Todo mundo tem que fazer faculdade, todo mundo tem que fazer pós, depois todo mundo tem que fazer mestrado, todo mundo tem que fazer doutorado. E as mulheres, então, mais ainda. Será? Mas a gente passa por esse ciclo inteiro, né? E eu acho que no Brasil a gente ainda passa por isso muito cedo. Sim. De 17 anos eu tenho que saber até o último estágio que eu vou fazer de academia, né? Sim. Eu vou ter que saber a tese do pós-doutorado que eu vou fazer com 17 anos. E a gente coloca esse padrão social na nossa cabeça e a gente mesmo coloca fardos desnecessários. Inclusive, você falando, e eu fui lembrando de uma conversa que eu tive hoje com o presbítero Teruia, inclusive um abraço. E é muito interessante porque a gente estava falando sobre o perfil de Cristo, né? Como que a gente tem que se espelhar nele, como que a gente tem que buscar ser como Cristo, ser como ele falou para a gente ser. E lá em Mateus 11, Mateus 11, 29, tá aqui, achemos, diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, você foi falando isso, pai, eu fui lembrando sobre como é um fardo pesado a gente carregar. Como é pesado a gente pegar a opinião das pessoas, a opinião da sociedade, a ditadura das pessoas a respeito da nossa própria vida. E a gente querer carregar tudo nas nossas costas se torna um fardo muito pesado, se torna um fardo insuportável. E aí, quando a gente vê, a gente está minguando, a gente está com a nossa vida espiritual zerada, a gente está tentando corresponder a expectativas altas demais. E aí Jesus fala isso pra gente: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar o seu fardo. Aprenda de mim, que sou manso e humilde. Seja humilde diante de Deus, seja humilde diante das pessoas, e eu vou dar descanso para sua alma. Então ele é o verdadeiro descanso. A gente tem que se deleitar nisso, né? E o que é importante nisso que a Lê falou quando ela leu o versículo, já acho que deu para ver minha cara, assim, isso. A resposta é exatamente essa. E um contraponto importante da gente pensar é que a gente não está falando que as coisas não vão ser difíceis. É óbvio, não estou falando que você não possa se dedicar aos estudos, se dedicar para passar numa boa faculdade, se dedicar profissionalmente. Sim. A gente tem que fazer isso, né? Não é para fazer só o que a gente gosta também, ou deixar a vida me levar. Não é essa a ideia. Mas pensando em todos os pontos que a gente colocou aqui, se você pensar do porquê que você está fazendo, para quem você está fazendo, tem coisas que vão ser difíceis mesmo. Vão esses dias você passar a madrugada estudando? Quem nunca, né? Vamos ter que estudar de madrugada para a prova, sim. Vamos ter que buscar, sim, um mestrado às vezes, um doutorado às vezes. Mas sempre se lembre do para quem você está fazendo isso e o porquê você está fazendo isso.
Se for por qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa que não seja Deus, não vale nenhum esforço, gente. Não vale. Não vale. Na verdade, é ele que vai dar sentido para toda essa busca, né? Exatamente. Então, se você buscar fazer um mestrado, e é louvável, é legítimo, mas só vai ser isso tudo se tiver ele como o ordenador disso tudo. É Deus que tem que ordenar as coisas. Sim. Pensando no estudo da Trindade, né? A gente atrela vários assuntos dentro da Bíblia, mas pensando na Trindade, que sempre o Pai ordena, o Filho cria e o Espírito aperfeiçoa, na nossa vida é assim também. Deus tem que ordenar as coisas, a gente tem que olhar para Cristo, Ele que tem que criar em nós esse Espírito mesmo que Ele falou, e o Espírito vai aperfeiçoando todas as coisas que a gente vai fazer. É dependente dele que a gente vai fazer tudo. Não sobra espaço para orgulho quando a gente para pensar em como todo esse trajeto é feito, é percorrido. Não sobra orgulho, porque a gente vai ver que se a gente tem um doutorado, se a gente tem um mestrado, se a gente tem uma graduação, uma pós-graduação, ou o ensino médio, enfim, qualquer coisa que a gente tenha na vida foi a partir dele, dentro dele, que a gente fez todas as coisas. Se a gente fez um curso preparatório, se a gente fez um curso técnico, se a gente não fez nenhuma dessas coisas que a gente citou agora, a gente fez e deixou de fazer tudo nele, porque é nele que tudo subsiste, é nele que tudo é criado, é formado, é nele que tudo cria força ou perde força. Então, se a gente tem isso na nossa cabeça, desde do ensino fundamental até o ensino médio e todas as fases que a gente vai percorrendo, vai se tornando um descanso e um deleite, porque a gente está fazendo nele. E é dependente dele, do Espírito Santo aperfeiçoando cada coisa, cada informação que a gente recebe, cada livro que a gente lê, é a partir dele que a gente vai se estruturando e estabelecendo o conhecimento. Né? E acho que uma pergunta válida para a gente fazer também é por que a gente quer tanto conhecimento, né? E às vezes a gente não quer o conhecimento em si, a gente só quer o diploma para ter o reconhecimento social. Sim. Então, é reconhecer o nosso próprio coração, de fato. Essa é uma questão que eu já passei por isso. E, na verdade, quem me fez pensar muito sobre isso foi um professor de seminário, porque ele falou da questão da diferença cultural no que diz respeito à educação no Brasil e em relação aos Estados Unidos. Que no Brasil, a gente é doutrinado a estudar pela nota da prova. Né? Então, aquela educação jesuíta, né? Do tipo, não conhecimento em si. Então, você tem que entregar alguma coisa para você receber a sua nota. E a gente não é estimulado a estudar pelo conhecimento em si. Né? Então, ele falou isso, fez um comentário depois no seminário, acho que em todos os estudos, né? Acadêmico, faculdade e tudo mais, mas no seminário era muito comum, ele fala assim, gente, olha, tem esse livro, tem esse material, tem esse artigo, leiam isso, vou passar uma lista de coisas para vocês lerem. E a gente sempre perguntava assim, professor, mas isso vai cair na prova? Essa leitura vai cair na prova? É a típica pergunta. Isso vai cair na prova? É o que me interessa. E aí ele parou um dia e deu uma bronquinha na gente, do tipo, falando, poxa, vocês só vão ler se for cair na prova? Eu tô trazendo um material enriquecedor para conhecimento da vida de vocês, para edificação da vida de vocês. E aquilo me fez ficar com bastante vergonha, porque eu estava muito interessada se ia cair na prova. Para você se dedicar mais àquela leitura específica, obviamente, para você tirar a nota, né? Mas não é só isso, né? E uma das coisas que a gente precisa parar para pensar é se aquele conhecimento vai acrescentar na minha vida prática, né? No meu dia a dia, e o que eu vou fazer com aquilo. Porque, às vezes, o diploma você põe na parede, né? E você vai poder mostrar para as pessoas, você vai poder dizer que você é hiper mega graduado, mas que diferença aquilo fez de fato para a pessoa que você é hoje, né? Aquele famoso post de Facebook, né? Tem um doutorado, mas não dá oi pro porteiro, não dá boa tarde pro porteiro, né? Exatamente. Porque no final das contas, o quanto isso mudou na sua substância humana, o quanto você foi moldado e moldado pelo conhecimento verdadeiro, né?
como você usou aquilo ao benefício dos outros e para servir os outros. Né? Quando a gente vai se deparar com Coríntios 13 e ver lá que o amor, ele não é egoísta, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor sempre está ali a serviço do outro. Então, se a gente para pensar em todas as escalas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, se a gente está aplicando esse amor, o que tem acontecido na sua vida acadêmica? Você tem realmente servido os outros com o conhecimento que você tem adquirido? Você tem pensado em formas de servir as pessoas com o conhecimento que você tem? De que forma você está recebendo aquilo também? Você está recebendo aquilo levando em consideração que tem um professor te servindo para que você conheça aquilo? Levando em consideração que aquilo é um ato de amor? E pensar dessa forma abre fronteiras, faz com que o nosso coração seja mais humilde para reter aquele conhecimento, para memorizar aquilo. Sim. Eu conversei com a Paola esses dias sobre uma nova perspectiva que eu tomei fazendo os estudos da pós em aconselhamento, que às vezes eu tinha o pensamento de que eu já sabia daquela matéria, eu já tinha tido aquela matéria alguma vez em algum outro curso, então nem levava em consideração, não anotava nada e tal. E perceber que isso era uma ponta de orgulho para mim foi muito difícil. É muito constrangedor diante de Deus, porque se Ele tem toda a sabedoria, eu vou ficar poupando conhecimento? Né? Quem sou eu? E aí, depois que eu tive esse conhecimento, a outra aula que eu fiz foi totalmente diferente. Eu recebi o conteúdo, até mandei um monte de mensagem para a Paola durante a aula mesmo, falando: nossa, isso aqui é muito legal de aprender, porque foi uma nova perspectiva sobre o assunto. Meu coração mudou. Não foi porque após Deus fez um milagre lá no centro de pós-graduação e ela mudou. Mudou o meu coração, a minha forma de receber o conteúdo, de entender que aquilo poderia servir a outras pessoas. Então, é muita informação pra gente. Acho que a gente tem que meditar muito nisso, né? Porque a gente pode aplicar esses conceitos, essas reflexões nas outras áreas da nossa vida. Então, é muito importante pegar esse conceito e orar. Ore aí na sua casa e fale para o Senhor: Deus, o que eu preciso mudar? Como que eu posso mudar? Me dá visão pela sua palavra do que eu preciso refletir no meu coração, para o meu coração ser mudado, e daí, então, o meu comportamento, os meus desejos, o meu comportamento, as minhas atitudes mudarem, né, Pá? É uma coisa a se pensar. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, quanto mais graduação, conhecimento e oportunidades a gente tem, mais a gente tem a oferecer. Mais difícil ser humilde. Isso, acho que essa é uma coisa que a gente tem aprendido muito. Né? Quanto mais a gente se pauta, a gente se apega às coisas desse mundo, mais difícil de sermos humildes, né? Mais difícil, né, do doutor falar boa tarde para o porteiro. Mas o que a gente pode pensar com tudo isso é quem você está se tornando com todos os seus diplomas, que tipo de pessoa você está se tornando. Exato. Né, com tudo isso. Então, continue sim estudando, claro, né? Continue sim se dedicando, buscando o seu melhor nas coisas que Deus tem colocado na sua mão. Mas não, como eu posso dizer, não coloque toda a sua segurança nisso. Exato. Né? Não coloque toda a sua vida nisso, não desperdice a sua vida nesse sentido, né? Como se isso fosse o centro e o fim de todas as coisas. Né? Na verdade, não é. O fim de todas as coisas é, de fato, adorar a Deus, glorificar a Ele em tudo que a gente faz. E se Ele falar, me dá o seu diploma, exato, você dá. E você entrega. Dá com alegria ainda, com prontidão. Dá com alegria, fica com as boas memórias, fica com os seus estudos. Conhecimento nunca é perdido. Se tiver que abrir mão de um mestrado que está te atrapalhando na sua vida com Deus, deixa. Se tiver que deixar para depois, adia. E se tiver que se dedicar a perder noite estudando, perca a noite estudando, se isso for, de fato, glorificar a Deus. Eu lembrei agora de um testemunho de um professor que eu tive na faculdade, e ele era meu professor de hebraico, né? Muito bom, assim. Eu aprendi com alegria, sabe? De tanto que ele ensinava com amor aquilo.
E ele contou o testemunho dele falando que ele era mestre, né? Ele tinha um mestrado e por isso ele podia dar aula em universidade. E todo mundo perguntava, por que você não tem um doutorado? E ele falava que ele estava no processo, na última etapa do doutorado. Na verdade, ele já tinha escrito o TCC dele. E ele só não passou porque a universidade barrou. Porque era uma faculdade secular. E ele era das línguas originais. E ele fez o TCC falando que Isaías 53 estava falando de Cristo. E ele, estudando os originais, ele pesquisou, traduziu, fez tudo que precisava. E a tese dele era que Isaías 53 era sobre Cristo. E ele não abriu mão, porque a universidade tinha um viés judaico. Então, era um absurdo falar que Jesus era o Cristo, era a pessoa de Isaías 53. E o meu professor não abriu mão. Eles falaram, muda a sua tese que a gente te aprova. E ele falou, não, eu não vou abrir mão de Cristo. Não vou abrir mão de falar que Cristo é o Senhor e que Ele está permeando todas as Escrituras, que Ele está desde Gênesis até Apocalipse, sendo a figura central da palavra. E ele não abriu mão, ele não tem doutorado dele, mas ele não tem o diploma, né? Mas ele é um doutor na área, porque ele se esmiuçou para fazer aquilo, então a gente reconhece, né? E pensando nessa perspectiva, o quanto Deus é glorificado nessa atitude dele. Ele pode não ser reconhecido pelo MEC, ele pode não ser reconhecido pela sociedade, pelos outros docentes e discentes, sim, mas ele é reconhecido por Deus, porque Deus deu a graça dele depender dele dessa forma e colocar todo o conhecimento dele no coração, a ponto dele negar a própria carne, negar o próprio orgulho e ser humilde diante de Deus, né? E isso que você falou, esse ponto que você colocou agora, dá um programa novo, né? Só pra gente falar sobre os desafios do crente na academia, né? Exato. Porque, gente, são muitos, a gente sabe disso. Tanto a gente é programa para mulheres, né? Mas tanto para homens quanto para mulheres. Ali, a área de humanas é bem complicado, dependendo da faculdade que você está, militância e afins, a gente podia chamar o Dr. Aldo, que fez medicina, inclusive, para fazer um programa sobre isso. Já fica aí. Aldo, queremos falar sobre isso, já comenta aqui, fala, quero ouvir mais sobre isso, que a gente faz. E a gente faz aqui o programa, lógico que o conteúdo a gente sempre pega das escrituras, pega uma pessoa aí piedosa como o Dr. Aldo, Marcele, Larissa Ferraro, Renata Gandolfo, para falar aqui com a gente sobre esses assuntos e fazer a gente refletir e mudar. A gente quer levar a mudança para as pessoas, levar a mudança no Espírito Santo. Né, vamos falar um oi, né, para o pessoal que comentou aqui. É um pessoal muito carinhoso, inclusive. A Vânia, a Vânia deu testemunho dela. Eu escolhi abdicar do trabalho fora e me dediquei completamente na criação e educação dos meus filhos, cuidar da casa. Hoje, aos 54 anos, sou recompensada pela minha escolha. Tá vendo? O Rogério colocou aqui, conhecer Jesus está acima de qualquer curso universitário. Verdade, o Rogério. Prioridades, não prioridades. É? O clássico Cristo prioridades. Tá lá no topo. A TR concordou, não sei o nome, né? TR concordou comigo em relação ao Dr. Aldo. Adorei a exortação meiga. Uma exortação, um novo termo agora. Fofinho, Diário de Eva, né, lançando moda. Paola lançando moda. Daí, a Mara Gonçalves falou que, bendito Lattes, que nos suga tanto. Suga. Quem tá na universidade acha que o Lattes é tudo. Não é, gente, calma. Não pois é tudo. Aí a Mara comentou aqui bastante, falou que foi bênção na vida dela. Amém. Que bom, Mara, que você gostou. O Paulo elogiou a gente, amiga, mas a gente tá numa fase humilde agora, a gente agradece. Eu espero que essa fase dure a vida inteira. Essas meninas são uma bênção mesmo. Obrigada a vocês que estão acompanhando a gente. Espero que a gente continue abençoando vocês mesmo. Orem por nós, porque olha... Pelo Diário de Eva e por esses convidados que sempre se dispõem a estar conosco, a trazer uma palavra abençoada pra gente. Eles são maravilhosos. A Mara comentou aqui, eu que o digo, humanas e em federal, sofri muito, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Olha aí.
É verdade, Vários amém. testemunhos temos por aí, hein, gente? Vai colocando aí no chat, coloca lá no Instagram, a gente vai conversando, a gente vai tendo essa interatividade. E falando em interatividade, Paola, o Diário de Eva tá quase lá, tá quase no finalzinho. Quase no fim. Hoje o papo foi bom, a gente queria falar muito hoje, gente, porque a gente voltou, tá falando igual água de chocalho. Gente, fiquei em casa de quarentena, ficava o dia inteiro trabalhando no meu quarto com o computador, falava com a Letícia pelo WhatsApp, agora que a minha boca tá mexendo. Agora sim. Vocês viram que eu comecei o programa, tá meio atrapalhada, assim, né? Mas deu tudo Mas certo, já pegou graças o a Deus. ritmo, tá indo agora. E pro nosso programa fechar com chave de ouro, antes do término, a gente quer aquela dica da nossa musa da moda, a Vivi Cardinale. Diva. Qual que é a dica de hoje da Vivi, hein, gente? Roda aí. Tem um tema que é bastante importante e bastante falado no universo da moda, do estilo e da imagem, que é o dress code. Dress code nada mais é do que código de vestimenta de cada um dos lugares ou ocasiões que você frequenta, que podem ou não existir. Já recebeu um convite assim, passeio completo ou social completo? Então, mas não é só disso que vive um dress code. A gente também tem códigos de vestimenta não falados e não divulgados em alguns ambientes. E sempre que a gente se importa com esse código de vestimenta e a gente se importa por estar vestida ou em estar vestida de acordo com o ambiente, a gente está, sim, demonstrando respeito e amor àquelas pessoas que fazem parte daquele ambiente. Então, do que eu estou falando? Será que é adequado você estar com uma roupa curta em algum lugar? Ou será que é adequado você estar com uma calça rasgada ou velha num outro lugar? Será que não vale a pena você prestar atenção ou ligar para alguém e perguntar como o pessoal vai estar vestido, para se vestir de acordo, para demonstrar que você se importou sim com como se vestir, com o que vestir para estar naquele ambiente? Minha mãe me ensinou uma coisa que eu quero passar para você. Ela sempre me falou que é melhor a gente estar um pouquinho melhor vestida no lugar do que mais mal vestida. Porque isso, na visão dela, demonstra a preocupação que a gente tem com quem nos convidou para estar naquele momento, naquele lugar. Então, o que eu estou te fazendo o convite aqui é para você prestar atenção nisso, que além de você comunicar quem você é através do vestir, você está demonstrando carinho pela pessoa que planejou aquela festa, que organizou aquele ambiente, e você ainda pode estar causando uma harmonização e não uma contenda naquele lugar, né? Porque sim, a sua roupa pode virar um assunto e muitas vezes não é isso que você quer. Então, dress code, ou código de vestimenta, ele vai muito além de só o que está escrito no convite. Existem códigos não falados nos ambientes também, e é esse convite que eu faço para você hoje. Preste atenção nesses códigos e haja com carinho com as pessoas à sua volta. Vista-se de acordo, porque eu tenho certeza que vai mais te ajudar do que te atrapalhar. Olha aí, a Vivi, eu não tenho nem o que falar para ela. Vestindo com propósito. Quem... Né, gente? Já entra aqui nas questões que a gente falou hoje, né? Sobre se perguntar pra quem, por quê que a gente tá fazendo o que tá fazendo. Por que você veste o que você veste? Você tá servindo as pessoas com a forma como você se veste? Como que você se comunica através da vestimenta? Que é um dos programas que a gente fez aqui com Vivi Cardinale. Então já coloca aí Maratona Diário de Eva. Ela aqui, ó, nos comentários. Ah, tá aqui. Ela não perde um programa, gente. Vivi, vou aproveitar para te contar que eu limpei meu guarda-roupa. Depois eu dou um testemunho para você. A gente tem que fazer um outro programa sobre Fiz maratona de Vivi no YouTube, gente. Façam. Vale muito a pena. Vejam os stories, vejam as lives que ela faz. Muda a vida. Eu voto em todas as enquetes que ela faz no Instagram. Eu também. Eu voto porque eu acho sensacionais as perguntas. E a Vivi é uma pessoa que serve muito através do trabalho dela. Olha só. Olha aí. Que exemplo. Então a gente falou hoje sobre profissão, sobre diploma. Ela é uma pessoa que largou uma área totalmente diferente que ela tinha antes e hoje ela está aqui servindo a gente através da consultoria de imagem, consultoria de vestimenta. Ela fala pra gente sobre o propósito em comunicar através da roupa. Então, gente, olha só, que bênção, que testemunho que a gente tem. Inclusive nessa área, numa área que até tá banalizada, né, lá fora. A gente não tem muita referência no mundo secular
mas Deus prepara pessoas para ensinar a gente nessa área aqui agora. Então aproveita e Vivi Cardinale, gente. Aproveitem. Siga no Insta. Falando em Insta, vamos já falar do dela e do nosso, né? Que a gente faz o nosso merchan, a gente faz o nosso jabá, né? Exatamente. Então, siga a Vivi e o Diário de Eva. Diário de Eva tá diário D.Eva. Diário D.Eva. Então segue aí. Eu acho que tem uma tarjazinha aí que vai passar aí na sua tela. E aí você segue a gente, manda o direct das opiniões, das sugestões que você tem. O que acontece? Se você tá entrando lá agora, você vai ver que ele tá meio vazio, meio capenga. Mas a gente tá trabalhando nisso. Semana que vem a gente vai começar a colocar conteúdo lá. Aproveita quando você começar a seguir a gente e manda sugestão. O que você quer ver no Insta do Diário de Eva? Exato. Inclusive a nossa... Quer ver stories? Quer saber mais da Letícia? Você quer saber... Vai perder seu tempo aquelas. Quer dar sugestão de temas para os programas? Quer sugerir nomes para trazerem conteúdo pra gente? Solta o verbo lá. Pode falar que a gente te escuta. A gente vê, a gente vai responder tudo. Enquanto temos 200 seguidores. A gente atende quem estiver lá. Inclusive... Exatamente. Tava conversando com a nossa designer hoje. E ela tá preparando novas artes aí pra gente. Então, fica de olho, porque o Diário de Eva tá sempre em movimento. Às vezes Deus dá umas paradas assim pra gente reorganizar os pensamentos e voltar com tudo. Então, aproveita aí. Vou falar de novo aqui, porque eu gostei dessa frase de youtuber. Gostei, Paola. Gostei de falar. Se inscreva no canal e ative o sininho. É muito bom falar isso. Inclusive, no Instagram tem sininho também. Tem sininho. É verdade. Então, você já ativa aí todos os sininhos possíveis. Sai tocando o sino para todo mundo, pra gente ter esse conteúdo disponível para as outras pessoas, pra gente conseguir colocar o evangelho aí em vista de mais gente. Chegar aí, o pastor Erival sempre fala de chegar nos milhões de pessoas pela internet. Então, que a gente... leve a palavra verdadeira, né? Não a nós, mas a Deus toda a glória. E que a gente faça isso com excelência, né, Pá? Sim. Como a gente tem falado. Exato. Então, acho que... Por aqui, a gente... Calma, que eu tenho uma coisa para contar para vocês. Esqueci. Eu tenho um trecho que o John Piper escreveu sobre o nosso tema. E eu achei bonito. Então, para encerrar aqui, escute essa mensagem aqui, ó. Eu gostaria de dizer que Deus... precisamente porque ele... Desculpa, gente, vou começar de novo. Eu gostaria de dizer que Deus, precisamente porque ele é Deus e não homem, nunca está encaixotado, de maneira que pensamos que somos entre duas opções, ambas decepcionantes. Por que eu separei essa parte para falar? Porque a gente sempre escolhe entre duas coisas ruins, né? Ou eu vou ser... orgulhoso nessa parte, ou vou ser orgulhoso nesse. Ou eu vou fugir, ou eu vou bater de frente. Ou eu vou fazer... Vou correr. Hoje eu vou correr. Que são essas opções que a gente estava falando agora. A gente tem que resolver de maneira bíblica. Então, essa frase, ele fala... Eu tenho que escolher em Deus. Porque ele não está encaixotado. Sim. Ele está disposto a nos abençoar. E é isso que a gente tem lido. A vida com Deus não é uma lista de regras, gente. Ela é uma caminhada de liberdade mesmo. Exato. Então, que esse programa tenha, de fato, abençoado a sua vida. Assim como a gente ouviu aqui, algumas pessoas compartilhando. Espero que você possa abençoar outras pessoas também, levando a mensagem que a gente falou aqui hoje. Porque essa mensagem foi pregada primeiro para a gente, para os nossos corações. A gente passou... São histórias completamente diferentes, mas a gente teve que lutar, ainda tem que lutar com essas coisas todas que a gente trouxe aqui hoje. E a gente fala isso porque é uma troca benéfica, é uma via de mão dupla. A gente consegue fazer essa troca com você e ter um irmão aí muito longe, só que glorificando ao mesmo Deus. Então, nosso diário fica por aqui hoje e a gente espera que tenha te edificado muito. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.